Oi, turma, tudo bom com vocês? Na nossa aula de história hoje, a gente vai aprender como aconteceu o ciclo do ouro. Bom, vamos lá? Turma, a gente já sabe que Portugal estava ganhando muito dinheiro, eles estavam ricos, né, com o comércio, com a comercialização da cana-de-açúcar, né, com a comercialização do açúcar. Só que vocês viram isso na última aula, até no assunto das invasões francesas e as invasões holandesas, que quando os holandeses eles foram expulsos do Brasil, eles levaram com eles um pouco de açúcar. Então, eles começaram a vender a cana de açúcar lá nas Antilhas. Então, nesse caso, os holandeses também começaram a comercializar o açúcar. E por esse motivo, já que teve uma concorrência, né, tinha dois países vendendo açúcar, Portugal acabou entrando numa crise, porque eles não estavam mais ganhando tanto dinheiro quanto antes. Então, muitos senhores de engenho perderam a terra, perderam fazenda, perderam escravos, né? Perderam pessoas para trabalhar para eles, ficaram realmente em uma situação muito precária. Então, Portugal, eles tiveram a ideia de procurar outra forma de ganhar dinheiro, já que não conseguia mais ganhar tanto dinheiro com o comércio do açúcar. Então, eles começaram a procurar metais preciosos, né? Procurando riquezas. Começaram a procurar prata, ouro. E aí, nessa busca, os bandeirantes de São Paulo, eles acabaram encontrando ouro na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Então, onde hoje é o estado de Minas Gerais, há muito tempo atrás foi encontrado ouro, tá? Então, nesse caso, o que foi que os portugueses começou a ter como fonte de renda? Nesse caso, qual foi a principal atividade de exploração de Portugal? O ouro, né? A mineração passou a ser a principal atividade de exploração e não mais o açúcar. Bom, as primeiras pessoas que foram lá para a região onde tinha ouro, foram para lá e eles não tinham nenhuma estrutura, tá? Eles não tinham uma casa para morar, não tinha alimento para comer, não tinha remédio, não tinha nada. Eles foram para lá e o lugar era vazio, era um lugar sem estrutura nenhuma, sem estrutura básica para uma pessoa viver. Então, eles também passaram por situações precárias. Bom, os negros, eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Os negros, nesse caso, né, eles eram os escravos, eles trabalhavam sem ser pagos por isso. Eles podiam ser encontrados, né, trabalhando dentro de casa, com serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e também na mineração, caçando ouro, né, procurando ouro. Então, eles tinham várias funções. Os negros que eram vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho. Então, os negros que faziam venda das coisas eram conhecidos como negros de ganho. Mas, nesse caso aí, a maior parte do que eles ganhavam, eles não ficavam. Eles tinham que dar para os donos dele. Dos donos deles, nesse caso. Então, apesar de receber o nome de negros de ganho, a maior parte do que eles ganhavam não era dele. A exploração do ouro dependia do escravo, porque era o escravo quem ficava procurando, né, esses ouros, esses metais. Então, nesse caso, o escravo trabalhava nas minas e ele passava boa parte do dia com as pernas dentro d'água. Porque como vocês podem perceber aí na imagem, tá? Eles procuravam ouro dentro de rochas, né? Dentro de pedras, próximo a cachoeiras. Então, nesse caso, a maior parte do dia deles, eles passavam com as pernas dentro da água. Porque eles tinham que procurar o ouro no rio, na margem do rio, no leito do rio, né? E como eles ainda apanhavam, eles passavam por muito maus tratos, esses escravos frequentemente viviam doentes, né? E sendo as doenças mais comuns causadas pelo grande tempo que passavam ali na água explorando o ouro. Então, como eles viviam muito tempo na água, né? E ainda por cima sendo maltratados, eles viviam doentes. E por conta, né, dessa doença, por conta disso, os escravos eles trabalhavam em média só 8 anos, porque eles faleciam bem cedo por causa de doenças. Depois que o ouro do rio acabou,
Os escravos eles passaram a extrair ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Então, quando o ouro que ficava no rio, né, no leito do rio e na margem do rio acabou, eles começaram a procurar ouro mais fundo, nas margens subterrâneas, né, nas encostas dos morros. Nessa época, os escravos eles conseguiam comprar sua alforria. O que era alforria? Era a libertação deles, a liberdade. Nessa época, eles conseguiam já comprar sua própria liberdade, mas custava muito caro e eles recebiam pouco. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido como foi o ciclo do ouro, porque o ouro se tornou tão importante no nosso país. Aguardo vocês na aula. Um beijo.